Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Nessa série de vídeos de estatística, estamos falando aqui dos dados agrupados. Vocês viram nas aulas anteriores sobre a mediana com dados agrupados, a média. Vocês também viram a moda e agora a gente vai falar sobre o desvio padrão com dados agrupados. Vamos então ver como que funciona para encontrar o desvio padrão com dados agrupados. Quando nós falamos dados agrupados, são aqueles que estão na distribuição de frequência que tem as classes, né, os intervalos ali de informações. Vamos ver então o exemplo, vai ficar mais prático. Vamos lá? O pessoal, aqui nosso tema de aula, desvio padrão para dados agrupados, né, que são aqueles que estão nas tabelas de distribuição de frequência, né? Então a gente tem aqui já o nosso exemplo. Vamos direto para o exemplo, né? Onde vocês vão ter a oportunidade de compreender melhor como que a gente vai trabalhar. Então, aqui o que que a gente tem? A gente tem a tabela, né? De distribuição de frequência. Deixa eu trocar aqui um instante. Então, nós temos aqui a tabela de distribuição de frequência, né? Essa tabela com salários, né? As faixas salariais, por isso que são dados agrupados, eles já estão em intervalos de classes. Aquela tabela de distribuição de frequência que vocês têm que vem a frequência aqui do lado, aqui está como NI, mas é muito comum também usar o FI para representar a frequência simples. E aqui a frequência, né, é simples novamente, só que o detalhe, né, para você encontrar, né, trabalhar primeiro com o desvio padrão, que é o nosso objetivo nesse vídeo, primeiro você tem que encontrar a média, né? Como que a gente acha a média? Em um vídeo anterior aqui do canal, eu mostrei para vocês como acha a média de dados agrupados. Então, aqui primeiro você acha o ponto médio de cada classe. Então, você tem aqui ó, o ponto médio entre 1 e 3 é o 2, entre o 3 e o 5 é o 4, entre o 5 e o 7 é o 6, entre o 7 e o 9 é o 8, e 9 e o 11 é o 10. Se você pegar aqui e somar, né, 1 com 3 dá 4, né, 4 dividido por 2 dá 2, 3 com 5 somados dão 8, 8 dividido por 4 dá 2, por 2 dá 4, 5 com 7 somados dariam 12, 12 dividido por 2 dá 6, 7 com 6 somados, os extremos da classe aqui, né, dá 16, dividido por 2 dá 8, 9 com 11, que dá 20, somados, dividido por 2 vai dar 10. Mas se você não quer somar e dividir por 2 os extremos do intervalo de classe, fica bem prático você já pegar o valor bem do meio, né? Você percebe o padrão, são esses que estão aqui na cor vermelha, né? Então, aqui a gente tem os pontos médios e eles vão ser essenciais para você achar a média de dados agrupados. E aí você tem que seguir o padrão. Você poderia colocar aqui uma nova coluna, como nós fizemos, né, em um vídeo anterior, mas dá para fazer assim também na horizontal, né? Aqui está sendo feito cálculo, ó, 2 vezes o 14, 4 vezes o 25, 6 vezes o 18, 8 vezes o 9, 10 vezes o 4, que estão aqui, ó. 2 vezes o 14, 4 vezes o 25, é cada ponto médio vezes a coluna da frequência. Depois de você fazer as multiplicações, né, você vai somar e aí você divide pelo total de dados, você encontrou a média, né? Então esse é o procedimento para achar a média para dados agrupados. E aí, a partir da média para dados agrupados, vocês precisam do desvio padrão. Então, para achar o desvio padrão, nós vamos fazer uso também aqui dos pontos médios, né? Então, aqui os mesmos pontos médios que estavam aqui em vermelho, que vocês estão observando, eles também servem, né, aqui para o nosso desvio padrão. E como nós acabamos de achar a média, né, qual que foi a média? Voltando aqui para a informação, a média deu 4,97. Então, nós vamos fazer aqui, ó, cada informação, né, agora essas informações, como são classes, nós consideramos cada informação como sendo os pontos médios. Então, cada informação aqui que está em vermelho, você vai fazer o 2 menos a média, 4,97. Depois, ó, o 4 que é o segundo ponto médio, menos o 4,97 que é a média. O terceiro ponto médio, que é o da classe, que era 6 menos a média 4,97. O próximo ponto médio, que é o 8 menos a média. Depois, aqui, o próximo ponto médio, menos a média. Todos eles aqui estão elevados ao quadrado. Depois de fazer cada um deles, né, a diferença, a gente eleva ao quadrado. E, por último, a gente está multiplicando aqui ao lado pelas frequências que estão aqui circuladas em azul. E vocês observem aqui na fórmula, né, que a gente tem o quê, ó? Na fórmula
Aqui é a fórmula da variância, né? Mas depois a gente vai calcular a raiz que vai dar o desvio padrão. Então, aqui está o quadrado, é a fórmula da variância. Então, a gente está fazendo cada informação menos a média ao quadrado vezes a frequência. Por isso que aqui está destacado a frequência, ó, circulada em azul. A gente tem aqui também destacado, né, que cada valor aqui que está circulado em vermelho, eles representam os pontos médios que é ali das classes, menos a média para cada um deles, todos elevados ao quadrado. Depois você multiplica pelas frequências, né, que são aqui, ó, tá oval aqui a frequência e está aqui também circulado em azul. Você multiplica pelas frequências. Tendo feito essa multiplicação pelas frequências, por último, depois que já multiplicamos, sobra somente uma soma e a soma dividido pelo total, 70 nos deu a variância. Sempre que a gente encontra a variância, no final a gente consegue, né, tirando a raiz, o desvio padrão que está aqui embaixo. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem, deixa eu só colocar a caneta de novo aqui. Então a gente tem ó, o desvio padrão, que está tá aqui com o sigma minúsculo, né? Raiz de 499, que foi a variância que nós encontramos, deu 2,23. Então acabamos de calcular o desvio padrão para dados agrupados. E aqui a gente considerou, né, o n aí no processo, né, de divisão total aqui o 70. E aqui a gente tem então a fórmula para o cálculo do desvio padrão. Sempre que seja aí um trabalho com dados agrupados, uma tabela de distribuição de frequência como essa. Então, ótimos estudos a todos, um abraço e até a próxima.